O longo tempo dessa pandemia tem deixado duras marcas na sociedade. Na verdade, a crise não está criando novos problemas, ela está apenas revelando os antigos. São muitos dias de isolamento social, quarentena, ansiedade quanto ao futuro, além de uma superexposição a vários tipos de mídia. E aí as pessoas vão ficando mais tensas e lidam com pequenas diferenças como se fossem grandes problemas. Vão dizendo e escrevendo de forma agressiva o que poderiam expressar com mais respeito e amor no coração. Você tem notado isso acontecendo aí ao seu redor? Gente que ao invés de buscar soluções, cria mais problemas, gente que usa um vocabulário que não combina com a postura de um cristão, que alimenta um espírito crítico tão ácido que nem o próprio Jesus poderia agradar. Qual deveria ser a nossa atitude em situações assim? Devolver crítica com crítica, acusação com mais acusação, ofensa com mais ofensa ou destruição com mais destruição? Não, esse não é o caminho ensinado pelo Senhor. Ele nos ensinou a orar, perdoar e amar, mesmo que nós não possamos concordar. Nós não temos a capacidade de dirigir a vida dos outros, mas podemos decidir o que faremos com as nossas próprias atitudes. E a Bíblia nos desafia a defender o respeito e trabalhar pela unidade, lembrando que nós somos um em Cristo Jesus. As pessoas que nós amamos e aquelas que não nos amam são todos filhos do mesmo Deus. E como nós também somos, têm suas falhas e as suas limitações. Por isso em Gálatas 3:28, a Bíblia ensina que nós somos todos um só em Cristo Jesus. E diz não a homem ou mulher, escravo ou livre. E eu poderia acrescentar não a rico nem pobre, negro nem branco, nacional ou estrangeiro. Nós somos todos filhos do mesmo Deus, dignos do mesmo respeito e da mesma consideração. Fazer diferença entre as pessoas, exaltando uns e humilhando outros, totalmente fora dos planos de Deus. Não tem aprovação dele. Nós temos o direito, sim, de falar, expressar sentimentos e defender ideias, mas sempre mostrando que por trás de qualquer opinião há um coração transformado pelo Senhor, que sabe discordar sem ofender e que sabe opinar sem machucar e que não luta só por justiça para os outros enquanto espera misericórdia para si mesmo, mas que está disposto a amar e servir, porque é disso que o mundo realmente precisa e é isso que toca o coração daqueles que desejam conhecer a Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, Deus promete uma bênção especial para quem tem exatamente esse tipo de atitude equilibrada. E o apóstolo Paulo nos assegura em Hebreus capítulo 6, versos 10 e 11, que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. E aí no verso 11 ele fala: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Em um mundo tão confuso, em um momento tão difícil, tenha outra atitude, seja uma extensão viva e moderna do ministério de Cristo. E em qualquer lugar, em qualquer situação ou em qualquer condição, seja sempre uma voz de esperança. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు భీమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే.
సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. విశ్వాసముతో గొప్ప ఓర్పుతో వాగ్దానములను మీరు పొందగా మీ నిరీక్షణను సాగించాలి. దైవ చిత్తమును గ్రహించాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి. తిరస్కారమును ఓర్చుకోవాలి. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమ
vocação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Doce nome de Jesus, poder e força produz. Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Sábado a todos os irmãos. Gostava de dar também os bons dias aos irmãos que nos seguem através da nossa transmissão no YouTube, sobretudo aos irmãos da Igreja do Barreiro que estão
em casa por diversos motivos. É bom poder estar aqui convosco também. E realmente esta para mim é uma igreja bastante querida. Eu creio que muitos dos irmãos sabem que eu tenho família aqui e a razão pela qual eu tenho família aqui é porque o meu avô também foi pastor da Igreja do Barreiro entre 67 e 73. Portanto, há essa ligação que sempre foi uma ligação especial para mim e para toda a minha família, inclusive e sobretudo talvez para os meus pais. Mas realmente é um prazer poder partilhar a mensagem convosco esta manhã e o título do meu sermão é Bons Velhos Tempos. E o texto que eu gostava de convidar os irmãos a lerem comigo esta manhã vem do livro de Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Este é um texto que para muitos de nós conhecem, talvez até quase de cor. É um texto no qual nós gostamos de refletir e esta manhã eu gostava de refletir convosco acerca dele, talvez de uma maneira ligeiramente diferente. Mas o texto diz o seguinte, e eu vou ler da versão Bíblia para Todos, que é a mesma da Bíblia para mim. Diz o texto o seguinte em português corrente: todos participavam fielmente no ensino dos apóstolos, na união fraterna, no partir do pão e nas orações. Toda a gente andava impressionada com o que estava a passar, porque Deus fazia muitos sinais milagrosos e maravilhas por meio dos apóstolos. Os crentes viviam unidos e punham em comum tudo o que possuíam. Vendiam as suas propriedades, assim como outros bens, e dividiam o dinheiro entre todos, de acordo com as necessidades de cada um. Reuniam-se diariamente no templo. Partiam o pão, ora numa casa, ora noutra, comendo juntos com alegria e simplicidade de coração. Davam louvores a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E cada dia que passava, o Senhor aumentava o número dos que recebiam a salvação. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver algumas fotografias que esta depressão meteorológica chamada Dora, que está a acontecer agora no nosso país, nos proporcionou. E eu não sei se tiveram a oportunidade realmente de ver essas fotografias, talvez tenham reparado que houve bastantes pontos do norte do país que até chegaram a ter neve ontem, graças a essa depressão meteorológica. E não só partes do país no interior, mas também até em Braga e em Guimarães aparentemente terá nevado. O que me criou um bocadinho de um problema, porque quando eu comecei este sermão, eu queria começá-lo com uma piada acerca das pessoas aqui de Lisboa pensarem que no norte neva sempre. Mas afinal de contas, a depressão Dora mudou-me os planos e acabou mesmo por nevar no norte. Mas eu gostava de dizer de qualquer forma que no Porto não neva sempre. Ao contrário do que alguns irmãos podem pensar, não é esse tipo de clima que nós temos lá. A primeira vez que eu realmente tive de lidar com neve no meu dia-a-dia foi em Inglaterra. E eu lembro-me exatamente daquele primeiro dia em que houve um nevão quando eu cheguei a Newbold. O primeiro dia foi em fevereiro de 2015. Uma certa manhã eu acordei, eu abri a janela e tudo lá fora estava coberto por neve, tudo completamente branco. E eu fiquei realmente extremamente contente porque eu sempre gostei muito de neve e nunca vivi num país como o nosso, não é? Nunca vi num país onde houvesse neve com regularidade. E por isso naquele dia eu passei o dia quase nas nuvens, eu estava super contente. Mas mais tarde, à tarde, naquele dia, aquela minha alegria desapareceu um bocadinho, desvaneceu-se. Quando eu fui à casa dos meus primos, do Nuno e da Delfine, que na altura estavam ainda casados, porque quando eu fui lá naquela tarde, nós estávamos a desfrutar da neve que eles tinham no quintal, da parte de trás da casa deles, e quando estávamos lá encontramos o vizinho deles que se chamava Harry. E quando eu perguntei ao Harry, não é espetacular, Harry, tanta neve que está aqui, não é realmente bonito nós podemos
estar a desfrutar deste momento, ele virou-se para mim e perguntou-me: isto, neve, isto não é nada. Comparado com a quantidade de neve que nós tínhamos nos bons velhos tempos, isto é apenas geada. E então ele começou-me a contar um episódio que tinha acontecido quando ele era criança. Quando eu era miúdo, dizia ele, um certo dia, eu e o meu pai estávamos a regressar de Londres aqui para a nossa casa em Bracknell, quando de repente fomos surpreendidos por uma tempestade de neve. O meu pai estava a conduzir o nosso carro e houve um momento em que ele ainda tentou conduzir durante mais alguns quilómetros, mas teve que parar completamente porque não conseguia ver onde é que estava a estrada. Não havia uma única luz à nossa volta. Nós olhamos à nossa volta e não vimos nenhuma pessoa que nos pudesse ajudar. E então o meu pai pediu-me para eu sair do carro e com uma lanterna ir à frente do carro e guiar o carro para que o meu pai pudesse perceber onde é que estava a estrada, para que ele pudesse conduzir o carro e nós pudéssemos chegar finalmente à nossa casa. E assim foi, diz o Harry. Eu saí do carro, a neve dava-me pelos joelhos e ao longo dos últimos 2 quilómetros daquele percurso eu fui andando na neve, naquela neve alta, a segurar uma lanterna à frente do carro para que o meu pai pudesse ver onde é que estava a estrada até nós finalmente chegarmos ao nosso destino. E enquanto o Harry me contava esta história, eu tinha a minha boca completamente aberta. Eu estava surpreso, eu estava até um pouco assustado com aquela história. Afinal de contas, podia ter acontecido alguma coisa de bastante mal ao Harry naquele dia. Ele podia ter tido queimaduras de frio, o carro podia ter ficado atolado em algum sítio e eles podiam ter até eventualmente morrido no meio daquela tempestade. Mas enquanto eu estava chocado, o Harry tinha um sorriso de orelha a orelha. E dizia ele, terminando a história que estava a contar: oh sim, os bons velhos tempos em que tínhamos neve a sério. Esses eram realmente os bons velhos tempos. Os bons velhos tempos. Eu tenho a certeza que todos nós ouvimos esta expressão ao longo em algum ponto das nossas vidas, certo? Provavelmente dita por alguém que era um pouco mais velha do que nós. E esta manhã eu gostava de vos sugerir que quando nós lemos este texto que lemos há pouco de Atos, no capítulo 2, versículo 42 a 47, aquilo que o autor deste livro nos está a tentar dizer, no fundo, é mais ou menos a mesma coisa. Oh sim, aqueles eram os bons velhos tempos. E eu já vou explicar exatamente o que é que eu quero dizer com isto, mas antes de fazer, deixem-me contextualizar este texto. Esta passagem encontra-se precisamente no final do episódio do Pentecostes. Pedro tinha acabado de fazer o seu famoso discurso e todos aqueles que estavam ali na sala naquele momento perguntaram aos discípulos o que é que nós devemos fazer para sermos salvos. E imediatamente antes do versículo 42, nós lemos que Pedro e os outros discípulos deram-lhes instruções e disseram-lhes que eles precisavam de se batizar. E naquele dia, 3.000 pessoas, de acordo com o texto, foram acrescentados à igreja. Ora, aquilo que encontramos do versículo 42 em diante é uma tentativa de resumir o que era a vida nesta comunidade que ali se formou. Não só com os discípulos que já tinham seguido Jesus ao longo de toda a sua vida, mas com estes novos 3.000 membros que foram acrescentados. Não é uma descrição detalhada daquilo que estava a acontecer e parece até roçar uma certa generalização, mas é suposto ser um sumário curto daqueles tempos, do que era supostamente a vida na igreja cristã primitiva. E se aquilo que o texto nos diz é verdade, meus irmãos, aquilo que lemos parece ser um cenário quase idílico. Uma comunidade de crentes que passava a maior parte do tempo juntas. Pessoas que eram extremamente religiosas, que do ponto de vista dos relacionamentos sociais estavam bastante próximas
umas das outras. Pessoas que partilhavam tudo o que tinham para dar àqueles que mais necessitavam no meio da sua comunidade e que cuidavam realmente dessas pessoas com todo o carinho e com todo o amor. Mas quando nós lemos este texto hoje em dia, nós precisamos de abordá-lo com um certo distanciamento cultural, perceber as diferenças culturais entre aquilo que se passava na altura e aquilo que acontece hoje em dia. Em especial, uma diferença cultural em específico. Hoje em dia, nós andamos com estes dispositivos ou com os nossos telemóveis para todo lado, certo? Quem é que não anda com um destes telemóveis para todo lado? E quando nós andamos com este telemóvel, a verdade é que nós podemos registar com precisão tudo aquilo que acontece na nossa vida. Eu com o meu telemóvel eu posso gravar um vídeo, eu posso tirar fotografias, eu posso fazer uma gravação de áudio e tudo aquilo que acontece na minha vida eu posso registar com precisão quase cirúrgica. Com estes dispositivos é muito fácil nós mantermos os registros daquilo que nos acontece. Mas nos tempos do Antigo Testamento essa não era a maneira como as coisas funcionavam. Não só não tinham eles os telemóveis que nós temos, mas até a própria escrita era uma tecnologia relativamente cara e inacessível naquela altura. Os escritores do Novo Testamento não levavam um iPad para todo lado, onde eles pudessem anotar aquilo que estava a acontecer. Não levavam nem sequer um caderno de notas, onde pudessem tomar notas para depois acrescentá-las a um livro que eles viriam a escrever qualquer dia. Não é essa a maneira como funcionava naquela altura. No que toca ao livro de Atos, por exemplo, nós acreditamos que ele foi escrito por Lucas, o evangelista, alguns entre os anos 70 e 80 do primeiro século. Ou seja, algumas décadas depois dos acontecimentos que aqui são relatados no capítulo 2 de Atos terem realmente acontecido. O que significa que nós não podemos olhar para este texto como um noticiário da televisão, como um vídeo do YouTube ou uma fotografia no Instagram. Não, temos que olhar para ele de forma ligeiramente diferente. Estes versículos são muito provavelmente as memórias de um velho homem que se estava a lembrar dos anos da sua juventude com uma certa saudade e nostalgia e a dizer para ele próprio: oh sim, esses eram os bons velhos tempos. Era nesses bons velhos tempos que nós nos dedicávamos a Deus, ao ensino, à comunhão, à oração e ao partir do pão. Era nesses bons velhos tempos que nós nos dedicávamos uns aos outros, que vendíamos tudo e partilhávamos aquilo que tínhamos com todos aqueles que faziam parte da comunidade. Era nesses bons velhos tempos que os apóstolos faziam milagres no nosso meio. Oh sim, esses eram os bons velhos tempos. E atenção que quando eu digo isto, eu não quero invalidar a fiabilidade histórica deste relato. Na verdade, depois de um longo período em que os académicos da Bíblia olhavam para este texto com algum ceticismo, ultimamente tem-se sugerido que o texto pode estar mais certo do que se pensava, que afinal de contas era realmente possível juntar 3.000 pessoas e até mais em Jerusalém naquela altura, e que a vida na igreja cristã primitiva era mais ou menos da forma como estava relatado aqui no livro de Atos. Mas aquilo em que eu gostava de me focar esta manhã, que eu estou no fundo a debater com os irmãos esta manhã, é este sentimento de saudade e de nostalgia que parece estar a permear todo este texto. Porque o problema com a nostalgia é que, frequentemente, a nostalgia aproveita as nossas imperfeitas memórias humanas para embelezar os eventos que nos aconteceram em algum ponto do passado. Eu não sou propriamente muito velho, apesar de já ter alguns cabelos brancos, sobretudo aqui na barba, mas eu hoje em dia já começo a ter um bocadinho disto. Por exemplo, quando eu vejo gerações mais novas a utilizarem um serviço de streaming, às vezes apetece-me dizer não. Quando os filmes davam na televisão, na RTP1 ou no Canal 2,
quando nós não tínhamos a possibilidade de escolher tudo aquilo que nós queríamos ver, esses é que eram os bons velhos tempos. Mas a verdade, meus irmãos, é que muito provavelmente o catálogo do Netflix é muito melhor do que a RTP1 ou o Canal 2 da RTP na altura da minha infância. E esses, meus amigos, é o problema da nostalgia e da saudade. Muitas vezes a nostalgia embeleza o passado. Faz-nos sentir que o passado era muito melhor do que aquilo que realmente foi. E às vezes embeleza-o até um pouco mais do que aquilo que devia, tornando-se um pouco perigoso. No dia 11 de junho de 1557, o nosso Portugal era uma das nações mais poderosas da Terra. O início do período colonial tinha-nos deixado com terras um pouco por todo o mundo, desde o Brasil até ao Japão. Os lucros obtidos através das diversas atividades comerciais da altura e, sejamos honestos, através da exploração de outros povos, estavam a regressar à metrópole e a ajudar ao desenvolvimento do nosso país. A vida em Portugal parecia correr bem, mas havia um problema. O rei João III tinha acabado de morrer, 3 anos depois do seu único filho e herdeiro ao trono também ter morrido. E isso significava que agora o herdeiro ao trono era o seu neto. Sebastião era o seu nome. E ele tinha apenas 3 anos de idade. Claramente não estava preparado ainda para assumir o trono. Por isso foi escolhido um regente, alguém que podia cuidar do reino durante a infância, os primeiros anos da vida de Dom Sebastião. Mas assim que Dom Sebastião fez 14 anos, que era a maioridade na altura, ele ascendeu ao trono, tornando-se assim o rei de uma das nações mais poderosas na terra naquela altura, com apenas 14 anos de idade, um simples adolescente. De repente a vida em Portugal parecia correr bem de novo e continuou a correr bem até àquela tarde fatídica, 10 anos depois, em que Dom Sebastião acabou por falecer. Ele tinha andado a sonhar com uma nova cruzada no norte da África para recuperar algumas das terras e castelos que os portugueses tinham perdido ao longo dos anos anteriores. Por isso, quando se afigurou uma oportunidade de se lançar nesta cruzada, Dom Sebastião não hesitou. E apesar dos avisos dos seus conselheiros militares, ele avançou para a cidade de Alcácer Quibir. A batalha que se seguiu terminou com uma estrondosa derrota do exército português. 8.000 mortos e a maioria da nobreza portuguesa morta ou desaparecida em combate. O próprio rei nunca mais regressou a Portugal. Foi visto pela última vez cavalgando o seu cavalo de forma imprudente em direção às linhas inimigas, e nunca mais ninguém lhe deitou os olhos em cima. O seu tio, Filipe II de Espanha, que se viria a tornar Filipe I de Portugal, afirmou alguns anos mais tarde que tinha recuperado o corpo de Dom Sebastião de Marrocos e enterrou os supostos restos mortais em Lisboa. Mas naquela altura não havia nenhuma maneira de saber se aquele realmente era o corpo de Dom Sebastião ou não. Não havia ADN, não havia nenhuma maneira de comprovar. Por isso, uma lenda começou a circular entre o povo naquela altura. E a lenda dizia que Dom Sebastião, na realidade, não tinha morrido em Marrocos. Ele apenas tinha sido feito cativo lá. E era lá que ainda se encontrava, esperando o melhor momento para regressar a Portugal, para reclamar o trono dos reis espanhóis que vieram depois dele e restaurar o nosso país à sua glória antiga. E quase 500 anos depois, a lenda ainda persiste, afirmando que um dia Dom Sebastião irá regressar a Portugal, numa manhã de nevoeiro, montado no seu cavalo, porque afinal de contas ele está pronto para restaurar Portugal à sua antiga glória.
Afinal de contas, esses eram os bons velhos tempos. Mas o problema é que quando nós analisamos bem o reinado de Dom Sebastião, nós não podemos dizer que tenha sido um reinado extremamente positivo. Portugal estava a perder de forma consistente algumas das terras que tinha conquistado alguns anos e décadas antes. Dom Sebastião foi incapaz de perceber a importância de Luís Vaz de Camões, um dos maiores poetas da língua portuguesa, e de lhe dar o apoio financeiro que ele merecia. E talvez, como já tenham percebido, Dom Sebastião não recebeu necessariamente o prémio de melhor estrategista da década de 1570, se é que percebem o que eu quero dizer. E se esse é o caso, então eu pergunto-me, porquê é que as pessoas começaram a olhar para aquele período da história de Portugal, para o reinado de Dom Sebastião como um tempo áureo, e para Dom Sebastião em si como sendo aquele que era capaz de restaurar o reino à sua antiga glória? Bem, eu acho que a resposta tem mais a ver com o que se passou depois do reinado de Dom Sebastião do que aquilo que se passou antes do reinado de Dom Sebastião, ou durante o reinado de Dom Sebastião, porque como nós sabemos, quando ele morreu, os reis espanhóis vieram. Portugal perdeu a sua independência, foi incorporado numa União Ibérica que durou 80 anos e cujo fim nós ainda hoje celebramos todos os anos. E terá sido algures durante essas 8 décadas que as pessoas começaram a olhar para trás, para o reinado de Dom Sebastião e a pensar, sim, aqueles é que eram os bons velhos tempos. Os bons velhos tempos em que tínhamos independência. Os bons velhos tempos em que tínhamos todo o poder. Os bons velhos tempos em que governávamos o mundo. Oh sim, esses eram os bons velhos tempos. Mas na realidade essa não é a verdade. É apenas a nostalgia a distorcer a realidade e a fazer o passado parecer melhor do que aquilo que realmente foi. É importante talvez nós dizermos que não há nada de errado com ser um pouco nostálgico de vez em quando. Eu acho que todos nós o fazemos e pergunto-me até se seremos capazes de o evitar. Muito provavelmente nós, em algum momento das nossas vidas, vamos sentir-nos desta forma. E eu acho que é uma questão da condição humana. Tal como Lucas, quando escreveu o texto de Atos 2, provavelmente terá deixado a sua nostalgia afetar a maneira como ele relatou aqueles tempos da igreja cristã primitiva. E não há nada de absolutamente errado nisso. Mas onde a nostalgia pode ser perigosa é quando nos deixa presos ao passado, quando nos impede de seguir em frente, quando, por exemplo, impede o nosso país de seguir para uma nova era simplesmente porque os tempos áureos estavam no passado, quando nos impede, como impediu ao Harry, de desfrutar da neve que nós temos à nossa volta, porque era nos bons velhos tempos que havia neve a sério. Ou quando nos impede de desfrutar as maravilhas do catálogo do Netflix simplesmente porque nós gostávamos de ver os nossos filmes na RTP1. É aí que a nostalgia se pode tornar perigosa. Quando nos faz olhar apenas para o passado. Quando nos impede de ver o presente e de olhar para o futuro. E quando nos impede de aprender coisas novas e ter um novo começo, quando nós precisamos de um novo começo. Eu não sei se esta tem sido a vossa experiência também. E peço desculpa só aqui um segundo. Mas este ano de 2020 e esta pandemia tem-me forçado a pensar acerca de novos começos. Em março, quando a pandemia atingiu o Reino Unido em força, eu tive de fazer as malas em menos de 24 horas e mudar-me para a Croácia, um país relativamente desconhecido para mim, e assim passar por um novo começo. Em agosto, e também claramente por culpa da pandemia, porque eu até não queria, eu vi-me forçado a casar-me com a Doroteia,
Não, estou a brincar, amor, amo-te. E claro, nós não podemos ignorar também o facto de estarmos aqui na Igreja do Barreiro, na Igreja da Baixa da Banheira, a passar por um novo começo, mais uma vez. Mas talvez esta também seja a vossa experiência. Talvez vocês ao longo deste ano tenham sido forçados a passar por um novo começo. Talvez, quem sabe, vocês tenham tido de procurar um novo emprego. Talvez até tenham tido de mudar de país. Talvez ainda hoje tenham um pouco de incertezas em relação àquilo que irá acontecer amanhã e se vão ter de passar por um novo começo amanhã ou não. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que os novos começos são normalmente experiências bastante assustadoras, mas têm algo de positivo. Os novos começos forçam-nos a não ficarmos presos ao passado. Forçam-nos a quebrar a mentalidade do era nos bons velhos tempos. Forçam-nos a seguir em frente, a abraçar novos desafios, a procurar novas abordagens, como, por exemplo, como dirigir uma classe da escola sabatina no Zoom durante meses a fio, ou como garantir que todos aqueles que nos assistem em casa têm os meios para o fazer, mesmo que não se possam deslocar aqui à igreja. E eu não tenho dúvidas que neste momento de pandemia este é o desafio que nós temos de enfrentar, não apenas a nível individual, cada um de nós nas suas profissões, nas suas áreas de ação e de interesse, mas também todos nós juntos como comunidade de fé. O que é que será a igreja depois desta crise? Será que todos os que estavam cá antes da pandemia começar vão estar cá quando a pandemia terminar? Como é que nós iremos fazer os nossos programas de culto ao sábado de manhã? Como é que serão os nossos estudos bíblicos? E que tipo de serviços à comunidade é que nós teremos a possibilidade, até talvez os meios, de providenciar depois da pandemia? E por isso, meus irmãos, quando nós temos este desafio pela frente, nós devemos perguntar-nos a nós mesmos, perante este novo começo que parece que estamos a enfrentar, como é que iremos reagir? Será que vamos fazer tudo exatamente da mesma forma como fazíamos antes? Será que vamos ficar presos na mentalidade dos bons velhos tempos? Ou iremos nós aproveitar este novo começo para seguir em frente? Para fazer coisas ainda maiores e melhores com a ajuda do nosso Deus? Meus queridos amigos, quando lemos o texto de Atos 2, versículos 42 a 47, muitas vezes a nossa tentação é dizer, tal como Lucas, oh sim, esses eram os bons velhos tempos. Muitas vezes a nossa tentação é olhar para o amor fraternal que parecia unir esta comunidade, para a maneira como vendiam as suas posses e repartiam os lucros pelos mais necessitados, e para o facto de eles batizarem 3.000 pessoas num só dia, e nós olhamos para tudo isso e dizemos, era bom que nós pudéssemos fazer isso também hoje em dia, porque esses eram os bons velhos tempos. Mas muitas vezes aquilo que nós nos esquecemos quando lemos este texto é que eles próprios estavam a passar por um novo começo na altura. Aliás, eles tinham sido chamados por Deus precisamente para virar a página, para começar uma nova comunidade de crentes, que funcionava de maneira diferente da comunidade de crentes que estava lá antes, que os tinha antecedido. E em vez de ficarem presos ao passado e dizerem simplesmente, oh, esses eram os bons velhos tempos, sob a liderança dos apóstolos e do Espírito Santo, eles tiveram a criatividade e a coragem para abraçarem o desafio de um novo começo, para arranjarem novas abordagens, para criarem uma nova comunidade. E o resto, como se costuma dizer, o resto é história. Meus amigos, eu creio que isto pode ser exatamente aquilo que Deus nos esteja a chamar a fazer neste momento, nesta fase de pandemia. Numa altura até em que se começa a falar de um possível final desta pandemia, desta crise, numa altura em que parece começar a haver uma certa esperança de que, alguns no próximo ano, talvez nós possamos regressar a uma certa normalidade.
Ao terminar este meu sermão esta manhã, eu gostava de vos colocar a pergunta: de que maneira iremos nós, como comunidade de fé, reagir a este novo começo? Qual será a nossa resposta aqui na Igreja do Barreiro? Vamos voltar a fazer tudo exatamente da mesma forma que fazíamos antigamente? Vamos ficar presos na mentalidade dos bons velhos tempos? Ou vamos ser capazes de nos adaptar a estes tempos desafiantes que enfrentamos, capazes de enfrentar este novo começo com a ajuda e a inspiração do mesmo Deus que uma e outra vez guiou o seu povo através de novos começos, e sermos capazes de eventualmente dizer: oh sim, estes agora vão ser os bons novos tempos. Meus amigos, deixem-me encorajar-vos e desafiar-vos esta manhã. Eu sei que estes tempos podem ser realmente bastante assustadores. Para ser honesto, têm sido assustadores para mim. Ninguém tem a certeza do que aí virá e quanto mais tempo isto poderá ainda durar. No entanto, eu acredito plenamente que o nosso Deus é o Deus dos novos começos. E tal como o nosso Deus ajudou aquele punhado de pessoas, acerca dos quais nós lemos em Atos capítulo 2, a enfrentarem aquele novo começo e a crescerem ao ponto de se tornarem uma das religiões mais importantes do mundo, eu tenho a certeza que esse Deus pode fazer exatamente o mesmo por nós hoje em dia. Por isso, a minha oração esta manhã é que possamos avançar com fé neste Deus, que possamos deixar este Deus inspirar-nos, guiar-nos e trabalhar connosco e através de nós hoje em dia aqui na cidade do Barreiro e enfrentar este novo começo pelo qual estamos a passar hoje em dia com confiança. Que possamos deixar de dizer: oh, esses eram os bons velhos tempos, e passemos a dizer: oh, estes serão os bons novos tempos. Estes serão os bons novos tempos em que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Esta é a minha oração. Amém.